Pronto, microfone ativado para gravação. Muito bem, hoje é domingo de carnaval, dia 15 de fevereiro. E muito obrigado por aqueles que estão presentes aqui para me ajudar a fazer desta aula um bate-papo, uma experiência de troca, de compartilhamento de conhecimentos. Ok. Nós vamos para hoje para a terceira aula sobre Mokshadharma Parva. E antes disso, tradicionalmente, sempre no comecinho das aulas, fazemos o mantra. Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. E nossa homenagem de hoje é a Shri Ramakrishna, o louco de Deus, grande devoto de Kalimá, um grande sábio com pouquíssimo estudo, com pouquíssimo conhecimento teórico e acadêmico, mas com muito, muito conhecimento vivencial, devocional e intuicional. Hoje é também dia de Mahashivaratri. Todos os meses nós temos um Shivaratri. Nesse mês de fevereiro nós temos o Mahashivaratri, a grande celebração a Shiva. Então, por meio dessa homenagem a Ramakrishna e a Shiva, o Adi Guru, oferecemos nossos corações repletos de gratidão a todos os acharyas, gurus, munis, rishis e até devas, que há dezenas de séculos contribuem para a nossa evolução. É seguindo os passos já trilhados por todos esses grandes mestres, inclusive o primeiro de todos, que seguimos nessa jornada, buscando cada vez um maior conhecimento de quem realmente somos. Hariom. Muito bem, para o pessoal que está ao vivo, aquele meu pedido de sempre de mandar seus comentários, suas observações, suas dúvidas, suas perguntas pelo chat ou abrindo o microfone. E para quem está assistindo a aula gravada, que é a maioria dos Sahadhyayins, pode mandar os comentários no grupo do WhatsApp ou até nos comentários do YouTube, que é onde o vídeo fica disponível. Uma recapitulação rápida. O Mokshadharma Parva está incluído no Mahabharata. Mahabharata é um dos Itihasas, que é um dos épicos hindus. Itihasas está incluído no Smriti, o conhecimento mais recente compilado pelo hinduísmo, em contraposição aos Vedas, que constituem o Shruti, que é o conhecimento mais antigo. Mahabharata tem 18 livros, 18 parvas. 12º parva é o Shanti Parva, que é dividido em dois. No começo, o Shanti Parva, mais ou menos da metade, um pouco antes da metade em diante, Mokshadharma Parva, que é o texto que estamos estudando no momento.
O Shanti Parva como um todo, que inclui o Mokshadharma Parva, retrata o diálogo entre Yudhishthira, o mais velho dos 5 Pandavas, que havia acabado de conquistar os Kauravas, portanto, reafirmando seu direito ao trono. Ele foi coroado rei e, a partir daí, se direcionou a Kurukshetra, ao campo de batalha, onde jazia deitado no seu leito de flechas seu tio-avô, Bhishma. Bhishma havia sido atingido por centenas de flechas de Arjuna, irmão de Yudhishthira. Mas Bhishma não morreu. Quando jovem, ao abrir mão do reino e da sua própria felicidade, em nome da felicidade do pai Shantanu, Bhishma agradou os devas e foi agraciado, portanto, com um dom divino, o dom de ser capaz de escolher o horário, o dia e o local da própria morte. Consequentemente, Bhishma, mesmo transpassado por centenas de flechas, considerou que não era a hora ainda de deixar o mundo e, portanto, permaneceu ali, deitado. Esse diálogo, então, um dos mais profundos do Mahabharata, é o que nós estamos estudando. E na aula passada, nós terminamos neste trecho, capítulo 194. Atman não pode ser percebido a menos que os sentidos, os quais estão ocupados com diversos objetos e que são difíceis de serem controlados, estejam todos devidamente dominados. Aquele que sabe disso é realmente sábio. Então seguimos para o capítulo 195. Ainda Bhishma conversando com Yudhishthira. Eu irei agora, Yudhishthira, te falar sobre a meditação dos grandes rishis. Rishis são os sábios da antiguidade. E quando nós dizemos rishis, nós não estamos nos referindo a sadhus, não estamos nos referindo a pessoas que viviam nas cidades e se retiraram para viver nas montanhas ou nas florestas. Nós estamos nos referindo a uma classe diferente de seres. Rishis não são sequer considerados humanos. São seres especiais, são rishis. Não são devas, não são asuras, ou seja, não são deuses, não são demônios, não são humanos, não são gandharvas, não são rakshasas, são rishis. É uma classe especial de seres. Eu irei agora te falar sobre a meditação dos grandes rishis, que obtêm o conhecimento de si mesmos e conquistam o sucesso eterno mesmo aqui, ou seja, mesmo no mundo terreno. Conhecedores do yoga, eles agem de tal maneira que sua meditação possa progredir devidamente. Ou seja, as ações dos rishis favorecem seu progresso no yoga. Karma Yoga. Livres das imperfeições do mundo, estão livres também da sujeição ao renascimento. Ou seja, rishis que alcançaram esse conhecimento de si mesmos não estão sujeitos, não estão presos, atrelados à roda de samsara, ao ciclo existencial de sofrimento. Livres da influência de todos os pares de opostos e livres de apegos, os grandes rishis criam condições favoráveis à perfeita tranquilidade de coração. Então veja que ele está apenas dando uma introdução sobre o que ele vai falar, sobre a meditação dos grandes rishis, mas aqui já insere uma série grande de várias pistas
de como nós, meros humanos, podemos seguir os passos dos rishis e a partir daí também alcançarmos a libertação. Então, as ações corretas, isso tem a ver um pouco com a Bhagavad Gita, que é o reto pensar direcionando o reto agir. O desapego aos pares de opostos, o desapego à dualidade, o desapego ao mundo dual. Assim, conseguimos tranquilidade de coração e, a partir daí, o autoconhecimento. Ainda falando sobre os rishis. Uma observação, tá? Nós sempre falamos rishis ou rishis. Não existe letra I nessa palavra. Nós só colocamos uma letra I para facilitar a pronúncia. O termo, na verdade, se escreve com R e um ponto embaixo, que é a vogal Ra, 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 e depois um S com um ponto embaixo que transforma o S em Chá. Então, rushes, rushes. Não é fácil pronunciar, por isso nós colocamos um I no meio e falamos rishis para facilitar a nossa pronúncia. Continuando, reprimindo a fala, sentam-se como um pedaço de madeira e subjugam todos os sentidos. Eles não têm percepção de som, de tato, de forma, de gosto e de cheiro. Imersos em yoga, eles abandonam todas as coisas, absortos em meditação. Reprimindo a fala, ou seja, em Mauna. Ou Manovrat, o voto do silêncio. O que é sentar-se como um pedaço de madeira? Como uma madeira se senta? Sentar-se absolutamente estável, imóvel. Eu ia usar o termo rígido, mas corpo rígido implica tensão muscular e nervosa e não é esse tipo de rigidez que nós buscamos. Nós buscamos absoluta estabilidade e imobilidade, como se fosse um pedaço de madeira. Sem perceber som, tato, forma, ou seja, a visão, gosto e cheiro. Isso é pratyahara. Pratyahara, o quinto anga do Ashtanga Yoga de Patanjali. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Imersos em yoga, eles abandonam todas as coisas, fazem um voto de sannyasa, tem um acentinho aqui no A, sendo que esse sannyasa não é um simples sannyasa de abdicar das suas posses, das suas riquezas, do seu gado, das suas joias, do seu filho, como fez o pai de Natiketas. Esse abandono de todas as coisas é o abandono completo do mundo material. É um abandono muito mais de intenção do que de ação. Até é uma questão que nós podemos sempre refletir, né? O verdadeiro sannyasa, a verdadeira renúncia, implica que você se desfaça de todos os seus bens, que você se afaste de todos os seus entes queridos, que você se isole do mundo material? Ou será que é possível fazer um sannyasa interno? Antara sannyasa. Um sannyasa em que
Você pode usufruir do mundo material, você pode conviver com pessoas do mundo material, mas sua mente e seu coração estão dissociados disso, estão libertos, funcionam independentes disso. Possuidores de grande energia mental fixam a mente no caminho da meditação. Aqui eu tenho certeza que todos concordam com o Rishma. A mente, quando assim reprimida, procura se voltar para fora como um relâmpago caprichoso e inconstante se movendo entre as nuvens. Eu tenho a impressão que todos nós aqui já tentamos, pelo menos uma vez na vida, aquietar a mente. Se você nunca tentou aquietar a mente, eu não sei o que você está fazendo no grupo de Swadhyaya. Mas, claro, cada um tem seus motivos. Mas, quando nós tentamos aquietar a mente, ela se esforça para fugir dali. Em um primeiro momento, a reação da mente é se dispersar. Como Bhishma diz aqui, como um relâmpago caprichoso e inconstante se movendo entre as nuvens. E aí o ensinamento. A pessoa conhecedora dos métodos de meditação não são desencorajadas por isso e dirigem a sua mente em direção à meditação mais uma vez. Esse é um dos ensinamentos mais preciosos quando nós estamos caminhando na senda da meditação. A mente vai fugir, vai dispersar, os pensamentos vão aparecer. E ao invés de nos desencorajarmos por isso, mantemos a disciplina, mantemos a abhyasa, a constância, a firmeza de propósito. Não importa quantas distrações surjam na nossa mente, nós voltamos a conduzi-la em direção à meditação, voltamos a conduzi-la em direção ao objeto escolhido para o tal treinamento de meditação. A Aline fez a observação aqui que o desapego, o sannyasi, inclusive de si mesmo. E aí eu tenho a impressão que o si mesmo aqui é o seu nome, é o seu corpo físico, é a sua mente, são as suas emoções. Não o si mesmo, o eu interior, né? Imagino que tenha sido isso. Isso. E aí, para finalizar esse trechinho dos rishis, da meditação dos rishis, fixando a mente, conhecimento discernente é obtido. Lembram de conhecimento discernente? Já viram esta palavra, este termo em algum lugar? Vivekakyati. Conhecimento discernente. Já voltamos para esse trecho aqui. Ah, uma observação antes disso. Para mim, o sono é o mais difícil. Para mim, a concentração é melhor de manhã. No treinamento de meditação, imagino que a Simone esteja dizendo isso. E é verdade, o sono costuma ser um desafio, especialmente se você vai praticar meditação em momentos em que o seu corpo está cansado, que a sua mente esteja cansada. Para meditar, você precisa direcionar a sua mente em busca do objeto de meditação. Portanto, é preciso energia, é preciso que a mente esteja repleta de energia. Tem muita gente que gosta, que adora praticar à noite antes de dormir. Para mim também não funciona muito.
Para mim, o melhor horário da meditação é logo cedinho. Nem sempre eu faço em Brahma Muhurta, que é aquele horário 1h36 antes do nascer do sol. Até porque o horário do nascer do sol varia e eu acabo meditando todos os dias no mesmo horário. Então, não fica exatamente no Brahma Muhurta. Mas para mim faz toda a diferença. E mais do que o horário, a grande diferença, na minha opinião, é a constância do horário. Não importa se você medita meio-dia ou meia-noite. Procure fazer todos os dias ao meio-dia ou à meia-noite ou nos dois horários. Para você criar um samskara, criar um vasana, uma tendência de comportamento. Você programa a sua mente para que todos os dias, naquele exato horário, ela vai se aquietar e buscar o objeto da meditação. Se você faz um dia de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite, depois de manhã de novo, tudo bem, é melhor do que não fazer. E eu sei que as rotinas de algumas pessoas não possibilitam a constância de horário, mas se possibilitar, vale a pena. Então, voltando aqui a Vivekakyati, conhecimento discernente. O Bhishma diz que fixando a mente, conhecimento discernente é obtido. E o conhecimento discernente é realmente libertador, como diz a Aline. Será que o Patanjali concorda com a Aline? A forma pela qual a ignorância pode ser eliminada é Vivekakyati. Vivekakyati Raviplavahanupaya. A forma pela qual a ignorância pode ser eliminada é o constante conhecimento discernente. E depois ele complementa. Com a prática constante e disciplinada dos 8 angas que constituem o yoga, as impurezas são destruídas e conquista-se conhecimento discernente. E o que diz o Bhishma? Fixando a mente, conhecimento discernente é obtido. E o que é a prática constante e disciplinada dos 8 angas que constituem o yoga, senão os esforços para alcançar Chitta Vritti Nirodha, a fixação da mente, ou a eliminação das instabilidades da mente. Então, Patanjali concorda não apenas com Bhishma, vamos lembrar que Patanjali é posterior ao Mahabharata, mas Patanjali principalmente concorda com a Aline, como ela disse que foi a Aline que ensinou yoga para o Patanjali. A Aline é, na verdade, uma versão de Gonika. É brincadeira, né? Eu sei, estou brincando com a Aline, gente. E ela também, claro. Então, voltando ao texto do Bhishma. Fixando a mente, conhecimento discernente é obtido. A felicidade que sente quem conseguiu controlar sua mente e sentidos é tal que nunca pode ser obtida de outra forma. Qual é essa felicidade senão Ananda? A felicidade superlativa, a felicidade incondicionada, a felicidade perene. Aqui eu vou fazer uma... Normalmente eu uso os textos como Yoga Sutra e Bhagavad Gita, porque são textos que nós estamos mais familiarizados, conceitos que nós já temos uma intimidade um pouco maior. Só lembro que o Mokshatharma Parva é anterior ao Yoga Sutra. Se nós, por meio dos 8 angas de Patanjali, alcançamos o Vivekakyati, o conhecimento discernente, e a partir daí somos capazes de diferenciar
aquilo que é o corpo material daquilo que é o corpo essencial, o eu interior. Purusha ou Atman. E aí, conquanto Patanjali não extrapole esse conhecimento, ou seja, se limite àquilo que está no Samkhya e não naquilo que está nas Upanishads, como o conhecimento de Brahman, do absoluto, e de Atman, o aspecto do absoluto que habita cada indivíduo, nós podemos dizer que o conhecimento discernente nos faz realizar, ou seja, conhecer de coração o nosso eu interior, o Atman. E quais são os atributos de Atman? Quais são as 3 características de Atman? Sat, Tit e Ananda. Atman é Satchidananda. O Atman é Sat, é a mais pura realidade existencial. O Atman é Chit, é consciência infinita. O Atman é Ananda, é felicidade plena, absoluta e inefável. Portanto, seguindo a lógica, o Bhishma diz que ao dominar os sentidos, ao entrar em Pratyahara, ao controlar a sua mente pela meditação, você alcança o conhecimento discernente e com isso você atinge a libertação. Esse conhecimento discernente te permite, agora já sou eu extrapolando, te permite o conhecimento de Atman, e o conhecimento de Atman te faz travar contato com Ananda, com essa felicidade que nunca pode ser obtida de outra forma. Dessa maneira, os yogis obtêm Nirvana, o qual é altamente abençoado. Como assim Nirvana ou Bhishma? Nirvana não é uma coisa do budismo? O que o Nirvana está fazendo num texto hindu? Olha a pergunta da Simone, já voltamos para o Nirvana, tá? A meditação ouvindo sons para meditação atrapalha a pratyahara? No meu entendimento, ela permite, ela é um caminho para você chegar lá. Vamos lembrar assim, no Yoga Sutra de Patanjali, a sequência é Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Pratyahara vem antes da fixação da mente em um ponto, da manutenção da mente nesse ponto e depois da identificação plena com o objeto. Então, o que é Pratyahara? Como é que você pratica Pratyahara? Isso é uma questão relevante, porque como é que você pratica yamas e niyamas no nosso dia a dia? Como é que você pratica asana? Beleza. Como é que você pratica pranayama? Sabemos. Dharana, Dhyana e Samadhi, a concentração, a meditação, nós sabemos. E qual é a técnica que nos leva a Pratyahara? De uma certa forma, nós podemos dizer que a Shanmukhi Mudra favorece o processo. De uma certa forma, nós podemos dizer que a Yoga Nidra é uma técnica de Pratyahara, é uma técnica que ajuda a desconectar os sentidos. Mas Pratyahara, muito, na minha visão, tá? Muito mais do que uma técnica, uma ferramenta técnica, é um propósito, é uma intenção, é uma atitude. O Pratyahara é o elo entre Bahirangas e Antarangas, entre os aspectos mais técnicos e práticos e
os aspectos mais sutis e desenvolvidos da prática de Patanjali. Então, em Pratyahara, você assume a intenção firme e absoluta de voltar os sentidos para dentro. Você tem essa intenção, você tem esse propósito. E assim você se prepara para dharana, para a concentração. Só que aí eu vou fazer dharana e escolho um som de cachoeira como objeto da minha concentração. Só que para utilizar o som da cachoeira, como é que eu vou fazer se eu não estou ouvindo o que está do lado de fora? Se eu estou em Pratyahara? Sendo o Pratyahara uma questão de intenção, de propósito, você se torna senhor dos seus sentidos, ou senhora dos seus sentidos. Então você volta os seus sentidos para dentro, mas momentaneamente abre o canal auditivo para que isso funcione como um veículo para a sua concentração. Eu poderia escolher reativar a visão e fixar o olhar em um ponto. Eu poderia me concentrar num paladar, eu poderia me concentrar num perfume, mas no caso aqui é um som. Então eu ativo a audição absolutamente seletiva, ou seja, eu não ouço os ruídos ao meu redor, eu apenas utilizo a audição como uma porta, como um canal de comunicação entre a mente e o objeto. Mas esse canal é só a porta de entrada, é só o recurso inicial. Porque o que nós queremos com a meditação? O que nós queremos com Dharana, e depois com Dhyana, e depois com Samadhi? Você estabeleceu a porta de entrada do som para sua mente. Você que se conectou com aquele som. A partir do momento que você deposita a sua atenção no som e entra em um processo de identificação com o som, você não precisa mais da audição, do ouvido, sequer da mente, para se manter no som. Então, Pratyahara se mantém durante Dharana, Dhyana e Samadhi. Da mesma forma que Asana e Pranayama também se mantêm, a sua respiração não fica difusa depois que você passou do Pranayama para o Pratyahara. Seu corpo não fica se movendo depois que você passou do Asana para o Pranayama. Então, vai sendo uma acumulação. A Aline acha os japas mais eficientes para isso. Japa mantra, e isso pode ser tanto Vidya mantra, né? O Lam, Bam, Ram, Yam, como O Namah Shivaya, 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 O Namo Narayana, O Namo Narayana, O Namo Narayana. Também gosto muito de praticar com mantra. E aí, do mesmo jeito, você pode começar ouvindo o mantra externo, mas depois esse som externo vai se tornar um som interno, ele vai reverberar dentro de você e você não precisa ouvir o som para meditar no som. A Simone, adorei essa visão, até porque na Yoga Nidra às vezes estimulamos os sentidos com algumas mentalizações. Foi por isso até que eu disse que Pratyahara, Yoga Nidra não é exatamente Pratyahara. Mas Yoga Nidra é uma das formas que nós podemos chegar a Pratyahara. E aí depois o que você vai fazer com este recolhimento dos sentidos, aí depende da sua intenção naquela prática específica. Boa discussão, obrigado por isso. Mas voltando a Nirvana. Fato é que quando Mahabharata foi escrito,
Buda já havia transmitido seu Dharma há uns 200 anos. Então, os conhecimentos do budismo já estavam difundidos por todo o continente, o subcontinente indiano. Da mesma forma que o Yoga Sutra de Patanjali sofreu influência do budismo, o Mahabharata também sofreu, a Bhagavad Gita também sofreu. Então, natural que, a partir do desenvolvimento do budismo, muitos textos tenham começado a utilizar temas. Não é texto nem tema, me fugiu completamente. Termos budistas. E o que é nirvana no budismo? Nirvana é quando você cessa as causas de sofrimento. Como que você cessa as causas de sofrimento? Eliminando a ignorância, eliminando a identificação com os processos mentais. Como é que você ignora a ignorância e elimina os processos mentais no yoga? É o yoga que vai te conduzir ao samadhi. Então, nesse ponto, samadhi e nirvana são praticamente a mesma coisa. Não estou dizendo que são sinônimos, mas eles se referem à mesma coisa. Muito bem, depois desse trecho de Bhishma falando sobre os rishis, nós vamos dar um salto, passar alguns capítulos à frente e passar para uma história que Bhishma começa a contar. Bhishma começa a narrar para Yudhishthira um diálogo entre Manu e Brihaspati. Quem é Manu e quem é Brihaspati? Brihaspati é o guru dos devas. Então, Indra, Chandra, Surya, Vayu, todos os devas que moram nos planos celestiais, governados por Indra, tem um guru, tem um mestre, tem uma pessoa que os orienta espiritualmente. E esse mestre, esse guru é Brihaspati. Aqui é só uma representação, tá, de inteligência artificial. Não é, obviamente não é a foto do Brihaspati, ninguém sabe ao certo como que era este homem, este guru. E Manu. Manu não é um apelido carinhoso do seu Manuel. Manu é o progenitor da humanidade. Manu foi o primeiro humano criado por Brahma para, a partir daí, desenvolver a raça humana. Antes de Manu, já existiam devas. Antes de Manu, já existiam rishis. Antes de Manu, já existiam asuras. Mas Manu teria sido o primeiro humano criado por Brahma. E aí vamos lembrar que em cada grande era tem um Manu diferente, né? Porque a humanidade passa por dissoluções, por pralayas. O universo passa por dissolução e reconstrução, dissolução e reconstrução, e em cada manifestação do universo, Brahma cria tudo de novo,
e a partir daí, Manu, um novo Manu, é criado. E aí, o que é que Manu ensina a Brihaspati? Aqui é um capítulo bem longo, tá? Na verdade, são 6 capítulos inteiros falando sobre o diálogo entre Manu e Brihaspati. E o Manu está explicando. Obter satisfação por meio de coisas agradáveis e evitar tristeza afastando coisas desagradáveis norteia as ações. É assim que nós agimos, né? Praticamente tudo que nós fazemos, quando não estamos ainda na vibe de buscar as ações em busca da libertação, é reproduzir experiências prazerosas e nos afastar de experiências desagradáveis. Os esforços para a aquisição de conhecimento real, no entanto, prevêm de um sentimento para evitar tanto a tristeza quanto a satisfação. Ou seja, se eu quero o conhecimento real, se eu quero o conhecimento do absoluto, deixa essas satisfações momentâneas e deixa essas aflições momentâneas de lado. Deixe o mundo das dualidades. Ao invés de buscar essas satisfações momentâneas, ou ao invés de fugir dos sofrimentos efêmeros, vamos em busca da felicidade absoluta, alcançada somente por Vivekakyati, como o Bhishma tinha mencionado. Aquele que se liberta do desejo e, consequentemente, das ações, alcança Brahman. Então vamos ver se eu entendi. Eu preciso me libertar desse desejo, esse desejo tanto o desejo por ir em busca de coisas agradáveis, quanto me afastar de coisas desagradáveis. E ao me ao me libertar desses desejos, eu deixo de agir. Seria isso? Vocês acham que Krishna concordaria com Manu? Ou será que Krishna nos sugere que o caminho da inação não é uma opção? Que o caminho da inação também gera karma? Quando Krishna estou sendo presunçoso, né? Nos explica indiretamente, quando Krishna explica a Arjuna os caminhos de karma yoga, ele diz que não gera karma aquele que age de forma desinteressada, age sem buscar o resultado de suas ações. Então, se libertar das ações aqui não é deixar de agir. Isso cairia na inação condenada por Krishna. Se libertar das ações é se libertar da aspiração pelos efeitos das suas ações. Você está agindo porque você quer satisfazer um desejo? Você está agindo porque você quer fugir de uma aflição? Ou você está agindo porque você está seguindo o seu dharma? Se você age seguindo o dharma de forma plena e desinteressada, você está liberto das suas ações, ou seja, as suas ações não o prendem mais, não geram mais karma. Não há mais aprisionamento na roda de samsara.
E Manu continua. Aquilo que é a causa daquele que age. Só um segundo aqui. Pergunta: fugir de coisas desagradáveis seria não enfrentar o sofrimento ou enfrentar sem sofrer? Um termo que ele está falando aqui é não enfrentar o sofrimento. Por exemplo, eu tive uma experiência ruim porque. Deixa eu pensar num bom exemplo que eu não tinha parado para pensar nisso. Vamos supor que eu tenho alimentos comigo, eu tenho um belo pedaço de pão comigo, e ao caminhar pela rua eu encontro um pedinte, uma pessoa que está em uma situação complicada, uma situação de fome. E aí o que eu faço? Eu dou o pão que eu tenho para o pedinte. Essa foi a minha ação. Ao entregar o pão para o pedinte, eu fiquei sem alimento. Ao entregar o pão para o pedinte, pouco tempo depois, eu fiquei com fome. Eu tive uma experiência desagradável porque eu entreguei o pão para o pedinte. Se isso fizer com que na próxima vez eu não entregue o pão para o pedinte, porque eu sei que se eu entregar eu posso ficar com fome e isso vai repetir uma experiência desagradável, ao invés de entregar, eu nego. Então, ao negar para o pedinte, eu estou agindo de forma a fugir de coisas desagradáveis. Então, se esse medo, se esse receio, se essa fuga das coisas desagradáveis nortear as minhas ações, eu estou preso às minhas ações. Se, mesmo sabendo que eventualmente eu posso ficar com fome, ou não, eu posso arrumar outra fonte de alimento, mesmo sabendo que eu tenho o risco de ficar com fome, eu ajo mesmo assim? Ajo porque acredito que naquele momento o correto a fazer é doar o alimento? Eu não estou esperando um resultado pelas minhas ações. Estou livre dessa ação. A Carla está dizendo, ou atravessar a rua para não lidar com o problema. Exatamente. Se eu vejo, a próxima vez que eu vir um mendigo, eu atravesso a rua. Estou fugindo de uma situação desagradável. Estou agindo. Atravessar a rua foi agir para evitar uma ação desagradável. Ficou bem? Acho que eu poderia ter pensado num exemplo melhor, mas foi o que tínhamos para hoje. Aline, e também sofrer ou se alegrar, mas não se identificar tanto com essa emoção. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, capítulo 202. Aquilo que é a causa daquele que age, do ator, daquele que faz a ação. A causa da própria ação. A causa do material com o qual a ação é feita. A causa do lugar em que essa ação é feita. A causa do horário, da hora, do momento da ação. E não apenas isso, mas também a causa das tendências e propensões em relação à felicidade e tristeza é chamado de Atman. Atman é a causa primordial de tudo que existe no mundo manifesto. Se Atman é o próprio absoluto, esse absoluto é a causa. Todo o mundo manifesto é efeito. Aquilo que permeia tudo, que é a causa de tudo, que é o mais alto dos altos, e aquilo que é um sem um segundo,
é a causa. Tudo mais é efeito. E o Manu continua falando sobre Atman. Atman não está sujeito a nascimento, crescimento, decadência e destruição. Pelos atos da vida serem dotados de efeito. O que é isso? Pelos atos da vida serem dotados de efeito. Pela existência da lei de ação e reação. Todos os atos que nós fazemos na nossa vida geram reações. Então, pela lei do karma, o Atman, vestido em corpo, passa de um corpo para o outro, não visto pelos outros. Então, o que ele está dizendo aqui? Pela ação do karma, existe o renascimento. O Atman que habita esse corpo deixa de habitar esse corpo e passa para um próximo corpo, depois para um próximo corpo e depois para um próximo corpo. E o Atman faz isso juntamente com o corpo sutil, como nós estudamos lá no Tattva Buddha, do Shankaracharya. Quem não assistiu, inclusive, recomendo, que é uma das aulas bem interessantes do grupo de Swadhyaya, Tattva Buddha. Ninguém pode ver com os olhos a forma de Atman. Atman não pode também formar o objeto de toque de alguém. Os sentidos não se aproximam de Atman. Atman, no entanto, compreende eles todos. Não sei se vocês lembram, mas essa lição também está presente na Bhagavad Gita, que, aliás, é um trechinho de um outro livro do próprio Mahabharata, da mesma obra fundamental que nós estamos estudando. Vocês lembram quando o Arjuna pede para enxergar a verdadeira forma de Krishna? E aí o Krishna fala que não é com os olhos materiais que o Arjuna poderia vê-lo, e por isso ele abre a visão espiritual de Arjuna. A lição é a mesma. Não é com os olhos que alguém pode ver o Atman. Não é com os indriyas, não é com os sentidos, não é com os jnana indriyas, os sentidos de percepção. Para enxergar Atman, você precisa realizar o Atman. Você precisa se desenvolver até chegar lá. Ainda Manu, tá? A mente, unida com os sentidos, guarda as impressões dos objetos recebidas no passado. Isso é a memória, isso são os samskaras, são os registros subconscientes. Quando a mente e os sentidos estão suspensos, o Atman existe em sua própria natureza. Lembra de Patanjali Tadadrashtu Swarupya Avasthanam? Yoga Chitta Vritti Nirodha, yoga é a supressão das ondas mentais. Tadadrashtu Swarupya Avasthanam. Assim, o eu interior se manifesta na sua própria natureza. Então, para isso, quando a mente e os sentidos estão suspensos, Chitta Vritti Nirodha, o Atman existe, revela, se manifesta em sua própria forma. É aí que nós temos a percepção do Atman, é aí que nós enxergamos o Atman. Quando a mente e os sentidos estão suspensos. Quando eu estou em Chitta Vritti Nirodha. O Atman, envolvido por um corpo, tem uma existência distinta e independente.
Aradyas, Tamas e Sattva. Há também 3 estados da consciência, isso é vigília, sonho e sono profundo. O Atman é imutável, certo? O Atman é Brahman, é imutável. O Atman não está suscetível às transformações dos gunas, Radyas, Tamas e Sattva. Radyas, movimento, paixão, mudança, dinamismo. Natureza, dor, propósito, ação. Tamas, inércia, escuridão, inatividade, ignorância. Natureza, ilusão, propósito, restrição. E Sattva, pureza, bondade, iluminação, equilíbrio. A natureza de Sattva é prazer e o propósito é iluminar, levar à iluminação. Mas o Atman não está sujeito a todas essas transformações. Ele é imutável, ele é perene, ele é infinito. Mas o Atman, quando envolto por um corpo, testemunha as transformações causadas por Radyas, Tamas e Sattva. E o Atman, enquanto envolto por esse corpo, ele se manifesta de 3 formas diferentes. Ou 4. O estado de vigília, Jagrat. E nesse caso, a consciência pura assume a condição de Vaishvanara. Ou seja, é a consciência interagindo com o mundo material do lado de fora, por meio dos indriyas, por meio dos sentidos. Ou no estado de sono com sonhos, Swapna. Aí o Atman não se chama Atman nesse instante. O Atman é chamado de Taijasa, porque o Atman está interagindo com o conteúdo que está armazenado, está interagindo com essas impressões dos objetos recebidas no passado. Está interagindo com as memórias, com imagens criadas a partir de um conteúdo que já existe na mente. Os indrias estão desativados no sonho, certo? Ou pelo menos suspensos, momentaneamente suspensos. E em Sushupti, Sushupti é o sono profundo. Nesse caso, o Atman é chamado de Prajna. É o Atman testemunhando imobilidade total. Testemunhando, inclusive, a ausência de consciência, a ausência de percepção, de autopercepção. E aí existe ainda, que não foi mencionado aqui, mas vocês já sabem o termo Turiya. E Turiya é o 4º estado, é o estado em que Atman é ele mesmo. É o estado em que Atman está presente em todos esses estados diferentes, mas ele está presente independente desses estados. No Turiya, o Atman simplesmente existe. Turiya pode ser equivalente a Samadhi. É um estado em que nós temos a consciência de Atman, a consciência do eu interior. Tá difícil demais essa parte aqui, vocês momentaneamente ficaram quietinhos no chat. Já estão pensando nos bloquinhos de carnaval. Segue a aula de Manu. Atman é onisciente e contempla todas as coisas. Atman vê os sentidos e não o contrário. Ou seja, com os sentidos não captam Atman.
Os olhos, o tato, o paladar, isso não é capaz de sentir o Atman. Tanto que Arjuna só enxergou o Atman, só enxergou Krishna, quando Krishna lhe concedeu a visão espiritual. Mas Atman vê os sentidos. E o Atman só é capaz de ver os sentidos por meio da mente, por meio do veículo chamado Manas. Sem Manas, o Atman não consegue interagir com os sentidos. Aqui ele faz uma metáfora. Ninguém jamais viu o reverso do disco da Lua. Ainda assim, não pode ser dito que ele não existe. É, é curioso, porque isso aqui provavelmente está se referindo ao lado oculto da Lua, porque a Lua sempre está voltada, a mesma face da Lua sempre está voltada para o planeta Terra, né? Então nós só enxergamos sempre o mesmo lado da Lua, nós não enxergamos o que está atrás. Isso é por causa de fenômenos astronômicos. Não lembro o nome da força que faz a Lua fazer o movimento sempre de frente para a Terra. Não sei se Manu já imaginava que a primeira missão espacial, controversamente, tá? Mas a primeira missão espacial que teria pousado na Lua, na face oculta que nós não vemos, foi Chandrayaan, que é uma missão do programa espacial indiano. Achei curioso ele fazer essa referência do lado oculto da Lua, sendo que foi o Chandrayaan que chegou lá, uma sonda. É controverso porque a China diz que chegou antes, a Índia diz que chegou antes, essas coisas. Similarmente, aqui só chat. Os sentidos não captam Atman, pois os sentidos são também Atman. É aquela questão. Sem ver o olho que vê, quem escuta os ouvidos? Sem ver o olho que vê, quem escuta os ouvidos que ouvem? Ah, tá. O olho não consegue enxergar o próprio olho, o ouvido não consegue ouvir o... Então, é exatamente isso. Se Atman é ele mesmo, né? Tem algo a mais que vê, tem algo a mais que está ali. Então tem a consciência, tem o Atman. Os sentidos são apenas ferramentas combinadas a manas, que é a mente, para que Buddhi e acima dele o Atman consiga interagir com o mundo material. Então, da mesma forma que até aquele período histórico nós não éramos capazes de enxergar o lado oculto da Lua, e ainda assim não poderíamos dizer que ele não existe, nós sabíamos que estava lá, nós só não víamos. Similarmente, embora nunca apreendido pelos sentidos, ninguém pode dizer que Atman, que é sutil e mora em todas as criaturas, não existe. Ou seja, o fato de algo ser sutil e não se manifestar no universo material não quer dizer que não exista. Esse mesmo argumento serve para chakras e nadis, por exemplo. Ninguém nunca tocou um chakra, sentiu o tato de um chakra. Nenhum exame da ciência moderna foi capaz de detectar um chakra. Isso quer dizer que ele não existe? Nenhum exame da ciência moderna é capaz de detectar Atman. Aliás, o problema da consciência continua sendo uma questão misteriosa para a ciência moderna. Aqueles que são dotados de sabedoria e erudição veem Atman pela ajuda da lâmpada da inteligência. Uma pessoa vê, através do conhecimento, Atman residindo dentro do próprio corpo grosseiro. Então, para enxergar Atman, nós precisamos de um conhecimento que não é só racional, um conhecimento que usa o recurso do intelecto superior.
de Buddhi. E Manu continua. Sob sofrimento físico ou mental, é difícil praticar yoga. Concordam? Quando está doente é mais fácil ou mais difícil praticar yoga? Quando está deprimido é mais fácil ou mais difícil? Quando está em luto é mais fácil ou mais difícil? Eu sei que a maioria de vocês praticam mesmo assim, porque sabem a relevância, a importância e o quanto o yoga pode nos ajudar nesses momentos. Mas é mais difícil, né? É aconselhável, portanto, não meditar sobre tal sofrimento. Olha aqui uma dica absolutamente prática do Manu. O remédio para o sofrimento é a abstenção de pensar sobre ele. Quando o sofrimento é objeto de meditação, ele cresce e se torna agressivo. Deve-se aliviar o sofrimento mental pela sabedoria, enquanto o sofrimento físico deve ser curado por medicamentos. Vejam bem que, conforme a minha interpretação, isso não é fugir do sofrimento. Isso não é dar as costas para o sofrimento e tentar escapar daquela situação. No mundo prático, você lida com o sofrimento. No mundo prático, você resolve os seus problemas. No mundo prático, você cura as doenças do seu corpo físico. Mas quando você vai meditar, ao invés de focar no sofrimento, você foca no absoluto, ou você foca na inteligência, ou você foca na energia, ou você foca em qualquer objeto de meditação que você está acostumado a fazer. Esse procedimento te traz Vivekakyati, conhecimento discernente. Esse conhecimento te afasta, te separa do sofrimento. E separar do sofrimento é fazer com que você se torne menos afetado pelo sofrimento. Não que você pare de sofrer. As suas emoções vão continuar sofrendo, o seu corpo físico vai continuar sofrendo. Mas isso não se torna um poço sem fundo. Isso não te atrai para um lugar escuro e sombrio. A meditação te traz luz para você lidar com o sofrimento e superar o sofrimento. Isso, Simone, é não alimentar o sofrimento. Isso, Aline, é apazigua o sofrimento. Adorei o termo. Apaziguar. Você está sofrendo? Tá, mas você não vai. Você precisa de paz, você precisa de serenidade para enfrentar, para a mente clarear um pouco, como você disse. Então, isso aqui é um ensinamento super prático, né? Continua. Aliás, acho que a gente vai parar nesse tópico aqui do Manu, porque depois vem outra pergunta do Yudhishthira, tá? O Supremo, que é chamado pelo nome de Neia, nunca pode ser compreendido por raciocínio devido sua ausência de atributos. A Aline lembrou aqui. Igual quando estamos nervosos, não adianta ouvir, fica calma. Você só vai ficar mais nervoso. Dá mais raiva, concordo. A Simone, acho que as outras técnicas do yoga ajudam com esse apaziguar e daí a mente fica mais calma para meditar. Instantaneamente consigo pensar no efeito de um pranayama bem feito, Simone. Faz todo sentido. E assim, pode meditar, deve meditar, mas não potencializando o sofrimento, né? Não meditar no sofrimento.
Na Bhagavad Gita, no capítulo 13, se chama Kshetra Kshetranya Vibhaga Yoga. Não sei se todos já conhecem a Bhagavad Gita, tem estudos aqui no grupo, mas nesse capítulo o Arjuna faz uma pergunta complicada para o Krishna e pede indicações sobre o que é Kshetra, Kshetranya, o que é Prakriti, o que é Purusha, e ele pergunta o que é Jnana e o que é Gneya. O que é Jnana e o que é Gneya. E o Krishna responde que Jnana é o conhecimento real. E Gneya é aquilo que há para ser conhecido. O que há para ser conhecido quando nós temos o conhecimento real? O próprio Absoluto, o próprio Brahman. No caso da Bhagavad Gita, o próprio Krishna. Então aqui ele está corroborando a resposta de Krishna. Cronologicamente, na história, o Bhishma está contando para o Yudhishthira um diálogo antigo, de Manu e Brihaspati. Mas pouco antes, na iminência da batalha, foi que Krishna explicou para o Arjuna a relação de Gneya e Jnana. Então, Krishna já tinha explicado para o Arjuna e agora o Bhishma está explicando para Yudhishthira. O Supremo nunca pode ser compreendido por raciocínio, devido sua ausência de atributos. O Atman não está sujeito aos gunas. O Supremo, o Gneya, não pode, portanto, ser percebido, porque ele não é manifesto. Os gunas que tornam o objeto primordial de Prakriti o mundo manifesto. São os gunas que tornam a matéria primordial em corpos, em mentes, em pensamentos, em emoções, em matéria animada e inanimada. Então, se o Atman não tem gunas, ele não pode ser percebido, nem por indriyas, nem por sentidos, nem por raciocínio. Quando Buddhi se torna livre de atributos, somente então ele pode alcançar Brahman. Quando Buddhi se torna livre de atributos, como é que Buddhi, que é a inteligência, o intelecto superior, pode se tornar livre de atributos? Patanjali nos dá mais uma pista no Yoga Sutra, dizendo que quando nós alcançamos o conhecimento discernente, quando nós nos libertamos, quando nós alcançamos a separação, os gunas, já tendo cumprido seu efeito, deixam de influenciar. Eles se recolhem. Portanto, Buddhi, nesse momento, estaria livre de atributos. Então, Buddhi só se torna livre dos gunas quando alcançamos o Samadhi. Mas isso não é fácil. E por que o Manu diz para o Brihaspati que isso não é fácil? Porque tal é a natureza de Buddhi que ele se precipita em direção aos atributos, se precipita em direção aos gunas e se move entre eles como fogo entre combustível. Fogo entre combustível. Uma coisa está diretamente relacionada à outra, uma coisa atrai a outra. Imagine fogo se movendo entre combustível, todo o combustível vai entrar em chamas.
Então, a natureza de Budi, sendo Budi algo do mundo material, ela é atraída pelos gunas. Ela foi manifestada pelos gunas, ela está entre os gunas, ela está relacionada com o mundo material. Então, Budi tem a tendência, nós, enquanto seres viventes, temos a tendência de nos mantermos conectados ao mundo material. Por isso é difícil chegar lá. Por isso é difícil alcançar a libertação. Budi é questionador, segundo a Simone. Budi é questionador. É. E Budi é aquele que está mais perto de Atman. Então, Budi é aquele veículo que nos aproxima de Atman, que nos permite um vislumbre de Atman. Imagine que Budi é um vidro transparente, que é a única camada que nos separa de Atman. De um lado está Atman, aí nós temos o Budi, aí nós temos a mente. Budi é translúcido e nos permite ver o Atman. Se Budi não estiver sujo e embaçado e coberto pelos gunas, pelo mundo material, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Então o objetivo é purificar, é limpar essa vidraça de Budi. E isso nós fazemos por meio do desapego, por meio do aquietamento dos sentidos, por meio das ações desinteressadas. Aí nós limpamos a vidraça e aí enxergamos, entre aspas, o Atman. Aí ele diz, voltamos para a meditação dos Vrishas. E voltamos para a Bhagavad Gita, e voltamos para o Yoga Sutra de Patanjali, e voltamos para o Amanaska Yoga, e voltamos para o Yoga Vasista e para o Yajnavalkya. É lindo enxergar essa relação, né? Como esses textos falam sobre uma mesma essência. Então, acho que vamos ficando por aqui, porque agora termina o diálogo de Manu e Brihaspati e começa uma nova pergunta de Yudhishthira. Yudhishthira vai perguntar sobre a Bhishma, perguntar para a Bhishma sobre aquele pelo qual Bhishma tem o seu maior carinho e a sua maior devoção. Quem será? Vishnu. Bhishma é grande devoto de Vishnu. E o Yudhishthira vai perguntar a Bhishma sobre Narayana, Vasudeva, Madhusudana, vários nomes diferentes de Vishnu. Vamos ficar por aqui para vocês curtirem o carnaval. Com juízo, claro, não tenho dúvidas. E em breve estamos de volta para a quarta aula de Mokshadharma Parva. Valeu demais pelas contribuições. Essas aulas estão ficando cada vez mais legais e lembrando, quem está assistindo gravação pode mandar nos comentários do YouTube ou no grupo do WhatsApp para nós conversarmos sobre. Hariom Tat Sat. Um abração, bom carnaval, bom domingo e até a próxima.